É hora de saber como fica o tempo hoje e nos próximos dias com Tiago Luz. Bem-vindo, bom dia. Bom dia, Suzana. Bom dia também para o pessoal de casa. Ainda sem chuva, viu, Suzana? Então, aqueles alertas de baixa umidade do ar, também o risco de queimadas, estão mantidos, né? Está muito seco. Agosto com estiagem severa aqui no sul de Minas. Julho, né, já tinha sido de pouca chuva. Olha como tem sido esse mês em Poços de Caldas. Separei aqui praticamente todo aí com sol e estabilidade, a não ser por esse dia aqui, ó, dia 10, que teve um pouquinho de chuva, mas que não ameniza, né, essa situação. Quarta-feira, sem alterações no tempo, temos o sol, não há previsão de chuva, né, e apesar de temperaturas amenas cedo, à tarde esquenta. Bom, as máximas podem chegar aos 31 graus em Alfenas, a gente vai separar aqui, ó, máximas de 31 em Alfenas, também em Bueno Brandão, lá em Cambuquira, máxima de 30 graus em Caxambu e 29 lá na cidade de Campo Belo. Mais quente pode ficar em Passos hoje. Vamos ver como está lá fora, ao vivo. Imagem da cidade. Esse dia de baixa umidade do ar, ela pode ficar abaixo de 30% nessa tarde, quando podemos ter até 34 graus de máxima. Então está bem quente lá em Passos. Amanhã o tempo segue firme devido ao fenômeno, né, pré-frontal, que antecede uma frente fria, podemos ter rajadas de vento. Elas vão entre 40 e 50 quilômetros por hora. Então as temperaturas também continuam subindo. Quinta-feira em Pouso Alegre, ó, com temperaturas que ficam entre 15 e 30 graus, nada de chuva, né? São Sebastião do Paraíso, entre 18 e 33 graus. Itajubá, mínima de 15, máxima de 30 graus. Muzambinho varia de 14 a 29 graus. Você viu que não tem chuva na previsão, mas ela pode chegar. Dá uma olhada como fica em Varginha, previsão estendida. Com a aproximação dessa frente fria, né? Máximas vão subindo até o sábado, depois tem essa queda de temperatura e a gente pode, enfim, ter chuva, né? Mas não é muita, né? Já ameniza a umidade do ar, mas não é muita chuva. Nos últimos dias, temos falado muito, né, do sobe e desce dessa umidade do ar sem chuva, ela está baixa e cai toda a tarde, voltando a amenizar à noite. Então, nós fomos atrás de uma explicação, né, por que isso acontece. Quem responde para a gente é o professor de climatologia da Universidade Federal de Alfenas, professor Paulo Souza. Durante o dia você tem um aumento da temperatura que provoca uma agitação dos átomos das moléculas. Nessa agitação dos gases, começa a haver um maior espaço entre eles. E aí, nesse período de maior calor, as moléculas de vapor d'água conseguem se esconder no ar, sabe? E aí você vai medir, você não consegue captar ela, porque ela está escondida. De noite, a temperatura baixa, diminui pelo menos o calor. E com isso, a distância entre as moléculas dos demais gases que compõem a atmosfera diminui. E ao diminuir essa distância, elas meio que, vamos tentar ilustrar dessa forma, empurram o vapor d'água para fora. Elas dizem, olha, agora não cabe mais você aqui, vai para fora. E aí então ela se manifesta. Por isso que o índice de umidade relativa aumenta durante a noite, aumenta nos períodos frios e diminui durante o dia e nos períodos de maior calor. Tiago, e o que pode melhorar esta umidade, né, relativa do ar é a chuva, só que pelo que você mostrou para a gente, pouquíssima previsão. Pois é, pouca chuva na previsão e é uma possibilidade também, né, para o fim de semana com a frente fria, mas para hoje, Suzana, está muito crítica, né, a umidade. O Instituto Nacional de Meteorologia até emitiu já novo alerta, né, níveis críticos. E sobre esse tempo seco a gente conversa ao vivo com a meteorologista Anete Fernandes, que é lá do IMET. Anete, já são 12:01, boa tarde para você, muito bem-vinda. Fiquei sabendo que você conversou com a nossa produção e disse que se não tiver uma boa chuva aí nos próximos meses, a gente pode ter níveis históricos aí de estiagem, é isso mesmo? Tá difícil, hein, Anete? Bem-vinda. Boa tarde, obrigada, gente. Sim, é isso mesmo. Nós estamos no auge da estação seca, tá? Então, nessa época do ano é normal, no período de maior aquecimento, como o professor disse, por volta de meio-dia até as 4 da tarde, a gente tem um mínimo, né? Até a umidade relativa do ar mínima, é o menor valor do dia. O ciclo de umidade ele é inverso ao de temperatura. Então, quanto maior a temperatura, menor vai ser a umidade. Agora, tem um agravante nesses dias. Algumas localidades, aí, principalmente na região de Serra, semana passada, Monte Verde chegou a registrar na segunda-feira 9% no período da tarde, porque tinha uma massa de ar seco atuando, aquela massa fria, né? Que despencou as temperaturas.
Essa semana está ao contrário, a gente também está com índices críticos, principalmente na região de Serra, tá? Da ordem inferiores a 15%, nós já tivemos, ontem Monte Verde chegou a 11% no período de maior aquecimento, por conta da onda de calor. Então, a gente está com temperaturas muito acima da média. Todo o sul de Minas, sul-sudoeste de Minas, está sob efeito de onda de calor. O que é isso? 5 graus acima da média para o mês, por pelo menos 3 dias consecutivos. Essa situação no sul de Minas, ela vem desde a última sexta-feira. Então, deu uma melhorada na umidade hoje, uma melhorada entre aspas, vai ficar entre 20% e 30%, que já é crítico, tá? No período de maior aquecimento, por conta de um aporte de umidade do oceano que vai chegar de maneira muito tímida aí no sul de Minas. Tá? Mas a tendência para os próximos dias, com a pré-frontal, como você bem disse, é de declinar os índices de umidade ainda mais e elevar as temperaturas ainda mais. Sendo que o ápice tende a ser no sábado, porque a frente ela adentra o sul de Minas de sábado para domingo. Anete, a gente teve, né, uma pequena chuva, né, de pouco volume aqui na nossa região e nem todas as cidades, né, receberam essa chuva. Vocês têm um controle, um balanço de quanto tempo não tem uma chuva considerável aqui na nossa região? Bom, é um pouco complicado você falar em chuva considerável, porque cada área ela considera um limiar. Para a meteorologia, lembrando que a meteorologia só aborda do 1º milímetro acima da superfície até onde a força da gravidade atua. Então, para a gente, 1 milímetro é chuva, mas isso realmente não supre a necessidade, por exemplo, da agricultura, que precisa de no mínimo 10 milímetros. Então, assim, pensando nesses limiares, as chuvas mais expressivas que nós tivemos, não só no sul de Minas, mas no estado, foram em abril. Depois disso, o sul de Minas ainda recebeu, ainda que de forma isolada, alguma chuva inferior a 5 milímetros, mas recebeu alguma coisa. Essa chuva do dia 10, embora ela tenha sido pequena, ela serve para duas questões. Ela limpa a atmosfera, ela consegue tirar o material particulado em suspensão, ou seja, a poluição, então melhora um pouco a qualidade do ar, isso é momentâneo, né? Porque foi uma chuva rápida. E melhora os índices de umidade também de forma momentânea. Passado esse tempo, com uma onda de calor, com uma massa de ar seco e frio, seguido de uma onda de calor, então todo o efeito daquela pequena chuva já dissipou onde quer que ela tenha caído. Tá? Mas foi no final da estação chuvosa, no início da transição para a estação seca, ou seja, início até meados de abril. A chuva mais expressiva, não só no sul de Minas, mas em todo o estado de Minas Gerais. Agora uma pergunta que está todo mundo fazendo, né? A gente pode empolgar aí com essa frente fria na questão de chuva? Ainda não. Ela vai passar muito rápida. A fase úmida dela vai sair oceânica e logo na sequência já vem o ar frio. Então, a segunda-feira tende a ser, o domingo vai aumentar a nebulosidade no decorrer do dia, perspectiva de pancada de chuva e trovoada, mas de forma isolada, não significa que vai ser em todo o sul de Minas, mas em pontos isolados vai ter chuva sim. Né? Lembrando que depois de uma onda de calor, a chegada de uma frente, como você bem disse, ela vai provocar frente de rajada, ou seja, ventos fortes que, no primeiro momento, vai levantar muita poeira, provavelmente entre a tarde e a noite de sábado. No domingo, ainda podemos ter aí poeira em suspensão pela manhã e depois com a chuva limpa a atmosfera. Segunda-feira, um dia ainda com bastante nebulosidade, já friozinho, porque a massa de ar frio já chega e já despenca a temperatura. E terça-feira, provavelmente, o sul de Minas amanhece com formação de geada, pelo menos na região serrana. Em relação à chuva, isso é momentâneo. Nós ainda estamos no período seco, tá? E o período seco, ele vai até o final de setembro. Sendo que é comum nós termos onda de calor, principalmente no final do inverno e início da primavera, ou seja, final de setembro e início de outubro. Então, a gente ainda vai ter período seco e temperaturas elevadas até lá. Normalmente, as primeiras pancadas que chegam para mostrar, olha, a estação seca está indo embora, acontecem em meados, final de setembro. E chuva mesmo para valer, para ficar só a partir de meados de outubro, se esse ano ocorrer dentro da normalidade. Mas se houver atraso, nós podemos aí ter um dos períodos secos mais longos desses 18 anos que eu trabalho em Minas. Tá? Nós tivemos aquela crise hídrica em 2014, mas por conta de uma estação chuvosa fraca, não por conta de um período tão longo sem chuva. Tá? Lembrando que é normal não chover nessa época do ano. Mas se houver atraso na estação chuvosa, como teve ano passado, a gente pode ter realmente recorde de prolongamento desse período de estiagem. Situação crítica. A gente segue acompanhando, Anete. Muito obrigado, viu, pelas informações. Boa tarde. Obrigada, Anete. Valeu. É isso aí, Suzana. Uma situação complicadíssima. A gente fica sem chuva.